meu louvor e minha adoração. Só a ti darei força minha, Senhor dos exércitos. Meu louvor e minha gratidão, sim, eu te darei. Rocha da minha salvação, meus lábios te louvarão, meus lábios confessarão a ti, meu mestre e Senhor. Vou abrir meu coração, um canto entoarei pra te adorar, ó meu Rei. Tu és meu Deus e Senhor, digno de adoração. Meus lábios te louvarão. Meu louvor e minha adoração, só a ti darei força minha, Senhor dos exércitos. Meu louvor e minha gratidão, sempre eu te darei. Rocha da minha salvação, meus lábios te louvarão, meus lábios confessarão a ti, meu mestre e Senhor. Vou abrir meu coração, um canto entoarei só pra te adorar, ó meu Rei e Senhor, digno de adoração. Meus lábios te louvarão. Meus lábios te louvarão. Amém. Bom dia a todos. Eu queria dar um bom dia todo especial àqueles que estão nos visitando. Quem está nos visitando pela primeira vez? Segunda vez? Bem, sejam todos bem-vindos nesta casa que se chama Casa de Oração. Eu tenho a certeza que o propósito de Deus possa se realizar em sua vida e que vocês saiam daqui com a certeza que tiveram um encontro com Jesus, porque Jesus quer isso. E hoje é o sábado dedicado ao ministério pessoal ou ação missionária. E eu não poderia deixar de pregar ou mencionar sobre ação missionária, porque é muito importante que todos nós façamos a obra de Deus. Talvez você até possa indagar, mas eu não sei dar um estudo bíblico. Eu tenho vergonha de bater numa casa
bater palma e oferecer um estudo bíblico, mas tem diversas maneiras, muitas formas de você e eu falarmos de Jesus Cristo. Muitas. Eu conheci um senhor, presidente da divisão sul-americana, alguns aqui conhecem, ele já está jubilado, eu até mencionei domingo, e toda viagem que ele fazia, seja de ônibus, seja de avião, ele dava um folhetinho ou vários folhetos no avião. E ele nos contou que algumas pessoas ligaram para ele e através daquele folhetinho, um simples folhetinho, estão na casa do Senhor até hoje. Às vezes Deus permite até que passemos por alguma prova, para que reconheçamos que Deus é Deus. Não foi diferente com um homem de Deus, mas que foi chamado para fazer uma obra, e ele não quis realizar essa obra. Ele não quis fazer essa obra. Por quê? Porque esse povo na qual ele foi convidado para pregar e evangelizar, era um inimigo de Deus. E ele até razoou com Deus, brigou com Deus. Ele falou: Senhor, mas esse povo é nosso inimigo. Como que o Senhor quer que eu vá até lá para falar do seu amor, que eles têm sim chances de serem salvos? Mas é justamente o que Deus quer que você e eu realizemos. De quem que eu estou falando? Jonas. Jonas era um homem que ele amava Deus, gostava de Deus. Mas quando ele foi, Deus convida ou Deus chama? Deus chama. Convite é uma coisa, o chamado de Deus é outra. Deus o chamou justamente para ir na cidade de Nínive, para pregar o evangelho de Deus, o evangelho da salvação eterna. Mas ele não quis, por favor, ele não quis. E nós sabemos que a história, ele fugiu. Eu faço uma pergunta, como Adão fugiu de Deus, né? Se escondeu de Deus. Ele fez a mesma coisa. Nós podemos fugir de Deus? Nos escondermos de Deus? Aqui está cheio de anjos. O Espírito Santo está aqui. E ele sabe o motivo e o propósito por que você está aqui. Queridos, eu sou diabético, então tenho que beber muita água porque a boca resseca. Então, se eu parar um pouquinho, não reparem, porque eu tenho que beber água, e muita água, porque a boca resseca quando eu falo muito. Mas Jonas então entrou naquele barco na qual nós conhecemos. E ali o barco quase se despedaçando todo, e ele na bem boa vida dormindo. Todo mundo desesperado e Jonas dormindo. Que boa vida, né? Boa vida dormindo. Aí foram até Jonas e se perguntaram: rapaz, o barco está aí quase se despedaçando, naufragando, e você está dormindo? Fala com o seu Deus para que talvez ele resolva. Aí Jonas teve que se identificar e pediu que ele fosse lançado, eu estou aqui resumindo por causa da hora, ao mar. E nós sabemos que um grande peixe, não disse que era uma baleia, que um grande peixe o engoliu. Eu imagino que tamanho desse peixe. O engoliu e o tem mais, ele ficou vivo dentro da sua barriga, do peixe. Mas mesmo dentro daquela barriga,
Jonas ficou ali por um período, mas Deus tocou em seu coração e Jonas o quê? Reconhecendo o seu erro, ele aceitou o chamado de Deus. E ele foi até onde? Nínive. Pregar para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, para toda aquela cidade. Para toda aquela cidade. Jonas tinha uma missão. Vamos ler Jonas, capítulo 3. Posso ler? Todos acharam? Amém? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. 5, capítulo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegaram essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, os seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e o melhor, se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Queridos, se vocês prestaram atenção no que eu li, o rei pediu só que os homens foram cobertos? Ou não? Mas quem? Os animais? Tudo na cidade fosse coberto de sacos, correto? O que eu aprendo com isso? O que nós podemos aprender com isso? Que Deus quer salvar esta terra, que Deus quer salvar esta humanidade. Se eu fosse perguntar para cada um de vocês, quantos aqui já nasceram, ou seja, de berço, que são adventistas? Quantos são aqui? Pouquíssimos. Eu faço uma outra pergunta, 11h30. Quantos aqui estão nesta manhã, aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal, através de um estudo bíblico ou através de algum folheto? Bem, bastante também. Este é o propósito de Deus, que nós realizemos a sua obra. Os anjos queriam realizar esta obra, mas Deus nos deu esse privilégio, esta oportunidade de nós, seres humanos, que somos passivos de erros, pecamos, fazemos coisas erradas, mas mesmo assim Ele lhe deu o privilégio de falar do amor de Jesus. E o principal, que Ele está retornando. Em muito
muito em breve. Como disse na oração que foi feita aqui, algumas tragédias estão acontecendo ao redor do mundo, mas na passagem de ano, Caxias foi castigada. No ano retrasado, a cidade serrana foi também o quê? Castigada. E a mídia fala que até hoje muitas pessoas ainda não ganharam as suas casas. Mas Jonas fez o seu papel. Ele foi lá, pregou, e a cidade inteira foi o quê? Convertida e salva. Mas mesmo assim Jonas não ficou satisfeito. Que coisa, né? Coisa horrível. Jonas não ficou satisfeito. No capítulo 4, o verso 11, nos diz o seguinte: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre o mal direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Jonas, ainda depois de tudo que ele fez, ele ainda, eu vou dizer, ele brigou com Deus, ele queria que Deus exterminasse aquele povo, ele queria acabar com aquele povo. Por quê? Porque eram inimigo de Deus. Israel também não foi diferente. Toda vez que Israel se afastava dos caminhos do Senhor, como dizem aí fora, quebrava o quê? A cara. Desculpe o termo. Não é diferente conosco. Nós temos que ser gratos a Deus pelo privilégio de algum dia alguém que teve a coragem, teve amor, ouviu a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, e através dessa pessoa, ou ele lhe entregou um folheto, ou lhe fez um convite para que você estivesse na casa de Deus, para ouvir a voz de Deus e também ouvir sobre a salvação. Como eu disse, essa igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão. Que é mostrar Jesus que está voltando, está muito breve. Eu vou até citar aqui o Paulão. Fomos sábado vê-lo, né, Paulão? Foi eu, Paulo Robson, né? O Barbosa, você se emocionou muito. Paulão, imaginemos que naquela hora difícil que você esteve ali, que passou, né? Momentos difíceis. Já pensou se, porventura, Jesus ali viesse para você? Porque se nós morrermos hoje, Jesus veio para nós. Quando Ele retornar de novo, aí sim, queiramos Deus que façamos parte da primeira ressurreição, os mortos, e não a segunda. E um detalhe, eu creio que você passou um sufoco muito grande, na qual você mencionou que você não parou de chorar ali conosco, e a sua família toda envolvida, né? E você clamando a Deus, e o Paulão, pela honra e glória de Deus, ele está aqui conosco. Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Ele é amoroso, mas também Ele é justiça. É justiça. Como Ele é justiça, Ele é amor, porque Deus é amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. Eu ia passar uma pequena, fugiu da minha memória agora, uma projeção sobre o sacrifício de Jesus que Ele fez na cruz do Calvário. Mas o que esse filme mostra, talvez não chegue nem uma pequena parte do que Ele sofreu por nós.
para que você e eu tenhamos a vida eterna. Mas como eu disse anteriormente, de alguma forma você ouviu de Jesus. De alguma forma. E eu vou convidar uma pessoa aqui na frente, que ele vai contar para a igreja como ele conheceu Jesus. Se foi através do empurrão, se alguém o pegou no pescoço. Aceite Jesus como seu Salvador. Se você não aceitá-lo, se você não aceitá-lo, você será morto. Algumas pessoas não têm o tato de falar de Jesus. Querem, por força, por violência. Não. Tem que ser por amor. Tem que ser por amor. Quem eu chamo, Wilson? Eu gostaria de convidar o irmão Wilson e depois o irmão Genilson para relatar só um pouquinho como é importante o trabalho, pode vir, Genilson, pode vir também, o trabalho do ministério pessoal. A igreja, ela é uma engrenagem. O diretor não trabalha sozinho. Se vocês perceberam a atenção, vocês viram aqui o ministério de louvor, louvando a Deus? Só tinha uma pessoa trabalhando, ou seja, cantando. São quantas pessoas, irmã? No total, 12. 12 pessoas ensaiando, toda sexta-feira, não é, irmã? Para louvar ao sábado, e domingo, e quarta, aqui. Mas para isso é necessário que haja o quê? Um preparo. Um preparo. E essa igreja sempre preparou pessoas para evangelizar, mostrar o amor de Jesus. Primeiro eu vou perguntar pelo Wilson. Como você fala? Eu quase não falo, né? Todo sábado você fala, eu quase não falo. Então eu vou dar, Kátia, a oportunidade para o Wilson falar hoje. Tá? Posso? Devo, permissão dada. Wilson, meu querido amigo, irmão, como que você conheceu o Evangelho de Jesus Cristo? Bom dia, irmão, feliz Bom sábado. dia. Foi através de queridos irmãos também, adventistas, da igreja do Világio. Eu até comentei com a minha esposa durante a semana que eu fico muito emocionado por ser hoje um adventista. Amém. O que Deus tem feito na minha vida, tem feito no ministério, na vida de todas as outras pessoas. Eu me lembro da alegria que eu fui recebido aqui, quando muitos nem me conheciam, né? E foi num momento difícil da minha vida, pois onde nós morávamos, era uma questão assim, negócio de áreas perigosas, né? E vieram um grupo tentando invadir essa área onde eu morava. E o que aconteceu? Eu me lembro que eu era de outra igreja, eu tinha saído do culto, e aí o que aconteceu? A minha tia também, que era da mesma igreja que eu congregava, e nesse momento difícil, deram 24 horas para nós sairmos da casa. Eu me lembro que a minha tia ficou muito tensa, e eu, naquele momento, eu estava muito tranquilo, porque eu confiei no Senhor. E como Deus é bom, né? Eu sempre comento com a minha esposa que nos momentos difíceis, Deus sempre viu um anjo para nos alertarmos, seja de qualquer situação. E nesse dia chegaram 2 anjos, que foi o irmão Liberato e o irmão Vadinho, da igreja do Világio. E eles chegaram ali, naquele momento difícil, todo mundo tenso dentro do lar, e ele falou, olha, confia no Senhor. Eu não me esqueço até hoje qual foi o salmo que ele abriu, que foi o Salmo 46, né? Que em todos os momentos difíceis, Deus nos dá o refúgio, né? E a tranquilidade, mesmo no momento de aflição. E daquele lá, que éramos 7, né, pessoas, o único que ficou, que foi alcançado, foi eu. Eu me lembro que os irmãos vinham irmão de Santa Cruz para dar estudo, e os meus primos corriam, né, para não atendê-los. Só um minuto. Vinham de Santa Cruz para dar o estudo durante a semana. E eu ficava muito feliz, que eu estava sedento da palavra, porque onde eu congregava, não dava um estudo que nossa igreja nos dá direção, e a minha mente abriu naquele momento. E eu fui visitá-lo no sábado seguinte, e até o filho do Voltaire, né, o Barbosa,
o Tiago, eles cantavam no quarteto, foi aí que eu vim conhecer o Arautos do Rei, que eles cantaram aquele louvor, Irmão Te Erguerei e Por que o Pai. E aí foi quando tudo começou, né? Eu recebi os estudos, mas chegando no dia do batismo, eu não pude me batizar, porque eu trabalhava numa empresa que o encarregado não deixava eu ficar o sábado para poder ir ao culto. Mas o detalhe é que eles foram visitá-lo e ofereceram um estudo Os estudos, bíblico. isso. E você, Sempre, assim... dos 7, né? Éramos 7, né? Você foi o único que aceitou aceitei. o estudo bíblico. Isso. E dessa forma você aceitou Jesus, vamos dizer assim, né? Já tinha aceitado Não, já tinha Jesus, aceitado. mas você deu sequência, estudou a Bíblia, conheceu melhor a Bíblia, as verdades bíblicas, e hoje você é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verdade. E para resumir, tem um louvor que eu gosto muito, né? Que eu sempre falo, que eu estou no melhor lugar do mundo, Amém. Que é na Igreja Adventista e também na casa do Senhor, né? E hoje estávamos falando na lição sobre as obras de Deus. Amém. Toda vez que eu entro aqui, eu fico pensando assim, nossa, eu nem imaginava como essa igreja iria ficar. E hoje eu vejo vocês sentados, eu me lembro que tinha um espaço aqui fechado, que eu subia, ficava imaginando como seria essa igreja. E hoje eu vejo diante dos meus olhos a mão de Deus, as pessoas que abençoaram, são abençoadas, Amém. Como a minha oração também é ouvida, o Paulão e tantos outros, a minha madrinha Diná também, e por você também, né? Eu fico muito feliz por isso. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês também. Amém. Wilson, obrigado. Pode sentar. Uma outra pessoa também que foi evangelizada, queridos, para cá, Genilson. Essa pessoa aqui é muito querida por nós, muito querida. Eu gosto muito dele. Como você também ouviu, posso dizer assim, da palavra de Deus? Pois é. Fala alto, fala alto. Pois é, como tantas vezes eu imigrei, e uma dessas vezes eu tive o privilégio de cair, vamos dizer assim, no sítio do Hospital Adventista Silvestre, que hoje é da Rio Sul, né? Rio Sul. E ali, durante algum tempo, eu fiquei sem ser evangelizado, apesar de ser uma instituição evangélica. Aí depois, quando a Rio Sul comprou, foi enviado um ancião para lá, que o intuito dele era fazer obras, e ele aproveitou a oportunidade para poder fundar um pequeno grupo. Exatamente. E eu fui a primeira pessoa a ser convidada a fazer um estudo com ele. Na hora você se sente assim um pouco receoso, né? Mas depois eu aceitei, ia todos os sábados à tarde. Dá para emocionar, né? Não chora, não vou chorar. Todo sábado à tarde ia na casa dele, fazer o pôr do sol com ele e para a gente estudar sobre a Bíblia. E foi muito interessante que eu não demorei muito a aceitar a verdade. Entendeu? Eu já estava no lugar certo, na hora certa, então não tinha como ficar resistindo, né? E ao final do estudo, eu aceitei e logo fui batizado. Amém. Depois disso, estive algum tempo afastado, né? Foi quando eu voltei agora. E tantas vezes eu passei aqui, resistia, mas você tem que, na verdade, nós não conseguimos domínio próprio, né? Depende do Espírito Santo. Então, quando ele tocou, eu entrei nessa igreja e agora entrei para ficar. E é fundamental hoje, eu quero dizer para os irmãos que é fundamental. Na primeira vez, eu não tinha um alimento do dia a dia, que eu não tinha uma lição para mim fazer o meu estudo diário. Isso é fundamental, para você ter um envolvimento com Deus todos os dias. E eu não tinha. Isso eu tenho hoje, né? A primeira coisa que eu fiz foi fazer a minha assinatura, para mim poder todos os dias. Hoje eu sinto falta, se eu deixar de fazer, eu sinto falta. Um dia desse eu saí, peguei o carro, saí para a rua. E alguma coisa me incomodava, e eu não tinha feito a lição. E sequer eu tinha orado. Eu levantei assim, tapado, entendeu? Vamos dizer assim. E eu tive que parar o carro e orar, porque eu senti que eu não estava preparado. Então, é fundamental hoje a lição, porque esse é o nosso alimento do dia a dia. Depois do batismo, né? Depois do batismo, você tem que ter ela. Porque nós ganhamos uma, mas essa é só para o nosso começo, né? E depois temos que dar andamento. Mas o detalhe, o importante desses dois testemunhos, que alguém se prontificou em mostrar Jesus para eles.
E eu não poderia deixar de mencionar a pessoa a quem vos fala. Eu também foi da mesma forma. Alguém se dispôs a falar de Jesus para mim ao sábado, Kátia. Todo sábado eu ia para a casa deles, tanto me alimentar materialmente, a minha barriga, e espiritualmente. Estou falando emocionado com a família Vicente. A irmã Diná, irmão Edivaldo, que se dedicaram por algum tempo e me evangelizaram. Fundamos o Malé, vim para cá, fiquei no Malé durante muitos anos, e esse trabalho missionário eu amo fazer. Como eu disse, os anjos queriam realizar essa obra, queriam fazer essa obra, mas compete a mim e a vocês. Mas Deus não quer nada forçado. Deus não quer nada forçado. Jonas passou por uma situação difícil, mas se arrependeu, estava dentro de um peixe grande, talvez ele viu que não tinha salvação ali, se arrependeu e pediu o quê? Compaixão a Deus e foi cumprir a sua obra. Queridos, este é o papel da igreja. Você não foi evangelizado por acaso. Você não nasceu nessa igreja por acaso. Deus tem um plano, Deus tem um propósito em sua vida e na minha vida. Como disse a minha esposa, quantos não passam por lutas e provas, tribulações? Nem vontade de ler a Bíblia, às vezes nós temos. Mas como eu disse, no domingo passado, o remédio para a crise espiritual se chama Jesus Cristo, se chama a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, porque é com ela que nós vamos nos alimentar espiritualmente e orando muito. Muita oração, pouca oração, e quem não ora? Está totalmente perdido. E nós sabemos que Jesus irá voltar. Concorda comigo? Porque o que está acontecendo no mundo e no nosso próprio país ratifica claramente que a Bíblia é um livro sagrado, não é um livro mentiroso, como muitos falam, ratifica que Jesus irá voltar. E eu lhes pergunto, de que lado você quer ficar? Ao lado de Jesus ou do outro lado? Porque o fato de estarmos dentro de uma igreja, queridos, não quer dizer que estejamos salvos. Concorda comigo? Nós temos que estar totalmente ligados com Jesus, realizando a sua obra, lendo, orando, buscando cada vez mais, porque a aprovação é grande. A aprovação é grande. Eu estou olhando para você. Foi você que pediu oração pelo seu esposo lá embaixo, que eu dei o estudo? É ele? E aí, correu tudo bem? Correu tudo bem? Amém por isso. Essa jovem aqui é aluna do Denilson, da classe bíblica, né, Denilson? E no dia que o Denilson não pôde vir, que estava pregando fora, é um mensageiro de Jesus, e ele pediu: Vitor, você pode passar a lição para mim? Perfeitamente, estamos aqui para servir ao Senhor. E eu recordei, você estava de óculos, você até se emocionou, pediu oração pelo seu esposo, e Deus ouviu. Nós oramos na hora, não foi? E Ele ouviu as nossas orações. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, e que vocês não saiam desse caminho.
porque Deus tem um plano maravilhoso para vocês, para a sua família, tem um neném, né? Para a sua família. Tanto é que vocês estão aqui. Lutas virão, provas virão, mas Deus é maior. Nunca se esqueçam disso. Deus é maior e Ele venceu o inimigo, o pecado na cruz do Calvário. Então é muito mais fácil o homem subir para o céu, ou seja, nós subirmos para o céu, do que ele se perder. Ele só irá se perder se ele quiser, porque Jesus Cristo já fez tudo por nós. Queridos, já são quase meio-dia, eu vou terminar. O apelo que eu faço a vocês nesta manhã: não desanimem. O ministério pessoal precisa de vocês. Como eu disse, nós somos uma engrenagem. Temos a irmã Ana também, que faz um bom trabalho aqui. E esta equipe está disposta a ajudá-los. E eu preciso de vocês. Jesus precisa de vocês. Como eu disse, os anjos queriam fazer essa obra. Olha que privilégio que eu e você temos de realizarmos, de mostrarmos Jesus. Por isso, queridos, quem nos garante que nós chegaremos em casa agora? Não é Paulão? Paulão passou por um momento difícil. Eu estou citando ele aqui, porque ao sábado, quando fomos vê-lo, ele falou: irmão, eu nem tenho assim, eu não quero ir à igreja porque eu vou me emocionar. Lembra que você falou? Tanto que você se emocionou ali. E olha as misericórdias, o amor que Deus teve para contigo. E você está aí com a sua família. Só através de oração. E uma coisa que ele falou, foi muito visitado, não é, Paulo? Telefones, né? De tudo. Seria mais um testemunho que eu poderia chamar aqui. Queridos, eu sei que o tempo já está avançado. Mas, por favor, em nome de Jesus, ore que pelo menos, neste ano de 2013, que hoje é o primeiro sábado do ano, nós possamos orar: Senhor, por favor, coloque pode orar sim, coloque uma alma na minha vida, para que esta seja ganha como eu fui, como nós fomos, e certamente eu tenho experiência disso. Ele coloca: pedir, dá-se-vos-á. Muitos pedem muitas coisas, carro, um bom emprego, que não é pecado, mas peça, por favor, uma alma para Jesus. Senhor, coloque uma alma, ou então me dê essa disposição, essa coragem de bater em algum lugar, em alguma porta, ou até quem sabe um telefonema. Já ocorreu isso com o meu irmão. Ele ligou para uma pessoa sem conhecê-la, um número sem conhecer. Essa pessoa iria se matar naquele momento, e ali ele falou com ela, e aquela pessoa não se matou. Ele perguntou se poderia visitá-la, junto com a esposa dele, foram visitá-la, e essa pessoa está até hoje na igreja, com Jesus. Amém? Milagres que acontece e pode acontecer na vida de vocês. E um desses milagres é vocês estarem aqui hoje com vida. Nós, todos nós. Então, queridos, nesta manhã, por favor, não saiam daqui com o coração vazio. Peça a Deus, ao Espírito Santo, que você e eu cumpramos esta obra de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e que você nunca desanime de Jesus, que você nunca deixe de amar a Jesus, porque Ele vai voltar. Você querendo ou não, aceitando ou não, Ele vai voltar. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Que Deus possa abençoar o pregador
e a todos nós também. E vamos sair da barriga do peixe, né? Vamos nos tornar um Jonas. Vamos levantar com todo entusiasmo e ajuda da equipe de louvor, cantar o hino de número 134. Vamos ver que todos os Jonas se levantem e saiam para fazer a obra do Senhor. Breve Jesus voltará. Esse foi o hino que nós cantamos. Que esse hino possa ser gravado em nossos corações e que saiamos daqui com a convicção, a certeza que Jesus vai voltar, e que vocês não deixem que ninguém roube, no termo, né, as suas coroas. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Oremos, curve a sua fronte. Paizinho querido, acabamos de louvar que breve Jesus voltará. Quando os discípulos o perguntou quando o Senhor iria voltar, o Senhor mencionou que algumas coisas teria que acontecer primeiro. E essas coisas já estão acontecendo. Guerra, fome, pestes, rumores de guerra. Para aqueles que estão estudando a palavra de Deus, sabe que logo, 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 Jesus estará voltando para buscar um povo fiel, um povo que se dedicou a Ti, e um povo que teve a consciência de trabalhar para Ti, ganhando almas para a Sua obra. Nesse momento, Senhor, eu lhe peço o Seu Santo Espírito, que trabalhe nesta igreja, trabalhe nesses irmãos, para que eles possam se conscientizar que eles, não por obrigação, mas por amor a Ti,
possam ganhar uma alma para Jesus. Sabemos que a luta é grande, mas também sabemos que a vitória está em Cristo Jesus. Por isso, meu querido Paizinho, se há conosco nesta manhã algum irmão, alguma visita que está sem esperança, está desanimado, não tem mais vontade de ler a sua palavra, de vir à sua casa, eu rogo em nome de Jesus que o seu Santo Espírito possa atuar nesses corações. Por favor, Senhor, nos perdoe, nos guarde, nos leve em paz para os nossos lares, é que eu lhe peço no doce e amoroso nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de ter 2 minutos cronometrados com os membros da igreja. Só 2 minutos.